Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Andresa Morim, professora de língua portuguesa para o terceiro ano. E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de revisão de tudo que nós já estudamos aqui. E hoje eu também vou trazer para vocês um assunto bem bacana. O nosso primeiro assunto é sobre produção textual. Nós já temos uma aula aqui todinha somente sobre produção textual. Mas hoje eu vou trazer para vocês também para relembrar alguns pontos ao começar a escrever um texto. Vamos lá? Produção textual. E o nosso tema de hoje, que nós vamos fazer uma produção, eu vou instruir vocês a fazer uma produção de texto, é sobre esse momento atual nosso, essa nova forma de aprender, que é estudando em casa. A produção textual, como eu falei com vocês na aula, vocês têm que primeiro analisar o que é que vocês vão escrever. No caso aqui, já nos foi dado um tema, então nós vamos escrever sobre como é esse novo modo de aprender, de estudar em casa, por que nós estamos vivendo assim, por que estamos estudando assim. Então, nós temos que organizar as ideias para depois começar a escrever. E respondendo algumas perguntas, você pode colocar em ordem tudo aquilo que você vai escrever. Assim vai ficar fácil você escrever o princípio, o meio e o fim, deixando o seu texto muito mais bacana de se ler. Olha as perguntas que deixou aqui para a gente fazer essa organização de ideias. Vamos à primeira, ó. Você está sentindo diferença na forma de estudar esse ano? Então você pode começar falando no seu texto sobre estudar em casa. O que você está sentindo de diferente? Você vai listar as coisas que você observou, o porquê que você está sentindo essa diferença, como é que está sendo, e você vai anotando. Assim você vai ficar muito mais fácil de fazer a sua introdução no texto. A segunda pergunta: o que você tem feito para estudar? Quais ferramentas você tem utilizado? Você tem visto o seu livro ou você tem assistido todas as aulas transmitidas aqui? Você tem acessado o canal no YouTube, usado a internet? Isso tudo você também vai anotar quais são as suas ações para estudar em casa. A outra pergunta: como está sendo essa nova experiência? E aí, agora aqui você vai dar a sua opinião. Como você está se sentindo com essa nova forma de aprender? Você está achando bacana assistir às aulas? Ou você pode também estar achando muito interessante fazer as suas pesquisas, colocar a sua curiosidade em prática? Ou você está se sentindo mais triste? Também você não precisa concordar, você pode dar a sua opinião também contrária. Não estou gostando, estou achando chato, não estou achando bacana. E você vai montando assim a sua opinião dessa nova forma de estudo. E por último, ou seja, a conclusão, nós vamos fechar o nosso assunto com a conclusão. Você está sentindo falta da escola? Aqui você vai fechar a sua produção textual. Você vai citar como é que você está se sentindo. Está sentindo bem em casa? Acha que poderia ficar estudando assim? Ou você está sentindo falta das professoras, dos seus colegas, do espaço da sua escola e até mesmo das meninas que estão lá sempre para oferecer uma merenda gostosa para vocês? Então, essa rotina da escola está fazendo falta para vocês? Porque para mim está fazendo muita falta. Então, você pode concluir isso tudo. E aí, com essa situação toda, eu ainda sinto falta da escola? Eu quero voltar a frequentar a minha escola? Assim você vai fechar e concluir o seu texto. Não se esqueça de anotar tudo no seu caderno, montar a sua produção de texto, tira a foto e manda para a sua professora pelos canais de relacionamento que vocês têm, grupos de WhatsApp, que ela vai fazer a correção
e te mandar. E eu não quero que vocês deixem de fazer, porque esse tema é muito bacana de se desenvolver. O nosso próximo assunto também ele diz respeito à produção textual. Por quê? Sobre pontuação. Nós também tivemos essa aula aqui, porque a pontuação, lembra que eu falei que ela é muito importante para as pessoas entenderem aquilo que você quer passar, a mensagem, as suas opiniões. Então, se você usar todos os sinais de pontuações de acordo, o seu texto ficará melhor de ser entendido. Então, vamos fazer um exercício para a gente relembrar alguns sinais de pontuação. Use a vírgula ou o ponto final. Então, nós vamos usar a vírgula ou o ponto final nessas frases. A primeira frase é: o bom aluno não falta às aulas. No final dessa frase, eu vou usar a vírgula ou o ponto final? Muito bem, o ponto final. Mas por que, professora, que eu vou usar o ponto final? Porque ali eu estou terminando essa frase. Ali eu já concluí aquilo que eu queria falar. Letra B. O sapo é um anfíbio. Também eu vou usar o ponto final. Por quê? Eu já disse que o sapo é um anfíbio, eu afirmei. Então, eu não quero dizer mais nada. Encerrou o assunto ali. Repara bem a letra C. Vem comigo, ó. São Paulo, 15 de junho de 1995. Lembra que eu falei que o uso da vírgula também a gente usa em datas? Então, é aqui que nós vamos aplicar. São Paulo, vírgula, 15 de junho de 1995. Quando eu vou datar, sempre eu uso a vírgula depois do local. Letra D. No aniversário de Mateus, havia pipoca, refrigerante, bala, sorvete e bolo. Aqui também eu vou usar a vírgula, porque eu estou fazendo uma citação. Ó, no aniversário de Mateus havia pipoca, refrigerante, bala, sorvete e bolo. Então, quando eu tenho fazendo uma citação, você vê que a gente não fala tudo direto. A gente faz uma pequena pausa entre uma palavra e outra. Então, isso vai me fazer entender que ali tem uma vírgula nessa pequena pausa. Agora, olha o outro aqui. Use ponto de interrogação e exclamação. Para a gente entender primeiro o que vai fazer, a gente tem que relembrar o que é o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Lembra na nossa aula também que eu falei que o ponto de interrogação é o sinal de pontuação mais curioso. Por quê? Porque em toda pergunta ele está lá no final. Então, sempre quando faço uma pergunta, eu uso o sinal de interrogação. Agora, quando eu quero expressar admiração, alegria, susto, medo, eu uso o sinal de exclamação. E é isso que nós vamos usar aqui. A letra A. Quando eu falo assim, ó, que dia chuvoso, eu uso interrogação ou exclamação? Eu estou fazendo uma pergunta? Não, eu estou exclamando que dia chuvoso. Então, nós vamos usar exclamação. Letra B. Que horas são? Você vê que a entonação já me leva a entender que é uma pergunta. Então, eu vou usar interrogação. A letra C. A que horas vamos sair? Também a entonação já dá para a gente perceber que é uma pergunta. Então, todo final de pergunta eu uso o sinal de... Isso mesmo, interrogação. Nós ainda vamos falar muito sobre pontuação, porque é um assunto muito importante,
principalmente para vocês que estão começando a escrever textos, a ler, porque a gente sabe que lendo corretamente os sinais de pontuação, você vai entender muito melhor o texto. O nosso próximo assunto, dígrafo. Também estudamos aqui. Você lembra o que é dígrafo? Vem comigo para a gente relembrar. Dígrafo são duas ou mais letras que possuem um só fonema. O que é fonema? Som. Vamos dar um exemplo? Chaveiro. Se eu simplesmente falar com vocês chaveiro, vocês vão imaginar chá, chá, chá. Ele tem o som de X, mas ele não é escrito com X, ele é escrito com CH. O CH, quando junta, tem o som de uma letrinha só, que é o X, mas ele é escrito com duas consoantes. Vamos fazer essa cruzadinha. Número 1, instrumento musical que começa com G. Vocês sabem o que é? Vamos escrever? Guitarra. O nosso dígrafo está destacado aqui, ó, RR. Então, nós vamos fazer a próxima. Vamos escrever aqui de novo, RR. O número 2, que está aqui, ó, a gente já sabe que ele começa com um dígrafo. E o que é? Sinônimo de bico. Bico é aquela bichinho que o neném chupa. Não vou falar o nome, senão eu vou entregar o que é. Então, sinônimo, o que é? Um outro nome que se dá ao bico do neném. O que é? Lembra aí? Chupeta. Muito bem, ó. Chupeta. Número 3. Esse você sabe. Personagem mais divertido do circo. Palhaço. Muito bem. Número 3, ó. Palhaço. E o nosso dígrafo está aqui, o LH. 4. Alimento derivado do leite. Ou seja, qual é um alimento que a gente se faz com o leite, que é o número 4, que também começa com um dígrafo, ó. Queijo. O primeiro Q e o U forma dígrafo por quê mesmo? Porque o U não é pronunciado, ele tem um som só. Agora o próximo, número 5, usamos para abrir a porta. Começa também com dígrafo, ó. CH. E por último, antônimo de agitado. O antônimo é diferente do sinônimo, quer dizer o contrário. Se uma pessoa é agitada, qual que é o contrário de uma pessoa agitada? Muito bem, ó. Tranquilo. E aqui tem uma pegadinha. Por que, professora? Porque o que, o I aqui não forma dígrafo. Mas será por quê? Vamos falar a palavra, ó. Tranquilo. O U foi pronunciado. E isso também eu expliquei na nossa aula sobre dígrafo. Quando o U do QU é pronunciado, ele não é considerado dígrafo. E vamos para o nosso último assunto, que é o encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes em que as duas têm o seu som falado na palavra. Olha, circule os encontros consonantais das palavras abaixo. Cerebro, OBR. Acordar, RD. Flores, FL. Rápido, P e o T. Brasileiro, adjetivo. E músculo,
círculo. Agora nós vamos separar essas palavras no quadro abaixo, em que o encontro consonantal aparece na mesma sílaba ou em sílabas separadas, que eu também falei na nossa aula sobre encontro consonantal. Perfeito é quando se separa as palavras, eles permanecem na mesma sílaba. Imperfeito é quando eu separo e cada consoante vai para uma sílaba diferente. Vamos lá? Cérebro. Quando eu separo, ele fica na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Vamos lá? Cerebro. O bro ficou na mesma sílaba. Agora vamos separar aqui, ó. Acordar. Viu que eles ficaram na sílaba separada? Então, eles são imperfeitos. Agora aqui, flores. Mesma sílaba. Agora aqui, ó. Raptou. Sílabas separadas. Ó, brasileiro. O BR ficou na mesma sílaba. Adjetivo, ó. Adjetivo. Sílabas separadas. E músculo. Sílabas diferentes, ou seja, eles são imperfeitos. E agora eu vou dar só uma dica para vocês. Esse cartaz está lá na plataforma e ele vai te ajudar a relembrar todos os sinais de pontuação que são tão importantes na produção textual. Você pode acessar essa imagem lá na plataforma. E lembre-se também de acessar o canal do YouTube da SMED. Se você perdeu alguma aula ou até mesmo se não assistiu essa aula de pontuação, essa aula está lá no canal da SMED. Se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma aula nossa. E lembre-se, para acessar a plataforma SMED TV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Eu vou ficando por aqui, já deixo um beijo para vocês, que vocês fiquem bem e até a próxima aula.